Mas, ó, falando em jogo protocolar, Thiago, acho que a gente pode falar de um jogo protocolar que acabou agora há pouco, que teve transmissão aqui do Mapa Tático, né? Podemos falar, assim, de Fluminense e Santos, a estreia do menino Ney no Campeonato Brasileiro aí. Neymar, que essa semana deu uma declaração dizendo que o Santos fará um Campeonato Brasileiro surpreendente. Resta saber o que é surpreendente na cabeça do Neymar, né? Nossa, agora eu fiquei arrepiado, hein? Agora arrepiei com essa declaração do Ney. Mas, cara, é o jogo bem protocolar. Ó, o Kleberson entrou também. Olha lá, vamos resenhar feliz pela vitória do meu Fluminense. É isso, né, Kleberson? Nosso Fluminense que hoje conquistou a vitória, aquela vitória que precisa conquistar num Campeonato Brasileiro, né? Se o Lucas puder buscar o gol do Samuel Xavier ou a provocação do Neymar em redes sociais, se achar tipo um shorts, a gente vai tomar todo um cuidado nessa live, que as nossas últimas duas teve pequenas questões com direitos autorais e não estamos a fim de perder a retenção do canal, né? Que questão de direitos autorais, né? Pode ser que a notificação não chegue para vocês e vocês não saibam das próximas lives. Mas enfim, o Lucas vai estar procurando aí os lances da partida, que é 2. Ó, tá sem áudio, Lucas. Eu achei algumas fotos aqui. Pronto, traz as fotos. Vai colocando as fotos e a gente vai comentando por cima. Mas o Fluminense, ele veio para o jogo de hoje ainda, né? O Renato ainda tentando encontrar um time ideal, né? Mas assim, mantendo um pouco ainda a base do que do Mano Menezes, mas com algumas alterações, né? Hoje o Mano dando uma moral pro Hércules, né? Começando o jogo com o Hércules mais uma vez, o Hércules que não começou a partir do meio de semana, né? Ele veio com Freitas e Martinelli no jogo. Aliás, né? Um belo jogo do Fluminense no meio de semana contra. Tá aí a imagem do Neymar e do Samuel Xavier. O Samuel Xavier é professor Xavier, né? Professor Xavier entrando na cabeça do Neymar. O nosso queridíssimo professor Xavier. Se eu achar o vídeo do X, pode colocar aqui? Pode colocar. Só não coloque marcas d'água. Se o vídeo tiver marca d'água de Premiere, de alguma coisa, tem que tomar esse cuidado. Mas, né, o Fluminense veio com Freitas na zaga, que dá um pouco de calafrios, né? Veio com alguns jogadores ali questionados na escalação, o Lima, né, que assusta, o René, mas aquilo, né? O Renato Portaluppi, ele não vai, né? Ele tá querendo recuperar a moral dos jogadores, ele não vai ficar enfiando a faca e, né, não é o perfil do Renato Portaluppi. Enquanto o Santos, né, veio nessa expectativa, veio com o Tassiano, que no último jogo teve lei do ex contra o Bahia, né, veio com o Tiquinho, Guilherme, Tassiano e o Reiser, o argentino, nesse quarteto ofensivo, mas é um time, né, um time que ainda tentando se encontrar na temporada, um time que às vezes muito questionado pelo setor defensivo. Tá aí, ó, a imagem do Samuel Xavier provocando, fazendo ali os gestos do Neymar, né? A galera, o torcedor do Santos que tava provocando, né, nessa semana, falando que ia ser Ney Day, o retorno do Príncipe, não sei o quê, né? Vai ser, né? É aquilo, né? O Neymar já chegou no estádio sendo tietado, então chamando muito a atenção. E, obviamente, tem o elemento positivo disso tudo para a equipe do Santos e tem a parte negativa, né? Que todo time que vai enfrentar o Santos quer ganhar do Santos do Neymar, quer quebrar esse negócio de Ney Day, quer estragar a festinha particular. Muitas vezes a gente sabe que o Santos não é um clube particular, mas a partir do momento que o Neymar está no Santos, os interesses particulares do Neymar acabam se sobressaindo, inclusive os interesses da mídia, né? Ficam por cima, né, os interesses do Neymar do próprio clube. Mas assim, sobre o jogo, foi um jogo bem fraco, tá? Jogo bem fraco, né? As duas equipes, muita dificuldade de criar, né? A equipe do Santos aí, uma partida bem interessante aí do Gil e do Zé Ivaldo, principalmente do Gil. O Gil quase não deu chances para as investidas, cruzamentos do Fluminense, cruzamentos em jogadas de linha de fundo do Fluminense. O Fluminense, o Santos também com muito, eu acho que o Santos ainda com mais dificuldade ainda de atacar, o Santos praticamente não chegou na meta do Fábio, eu não me lembro de nenhuma defesa do Fábio, defesa difícil, nem média durante a partida.
O Santos só chegou em cruzamento, mas não criou nada. Bem fraco o jogo, e o Fluminense com alguns problemas aí no primeiro tempo. O Hércules, que ganhou a moral, não fez um bom primeiro tempo, teve que sair no intervalo, foi a única substituição do Renato no intervalo, né? O Santos já tirou 3 jogadores logo de cara no intervalo, e o Hércules saiu, né, bem assim, raro, né, o Renato Gaúcho fazer isso, tirar o cara logo de virada de primeiro tempo, mas é porque o Hércules tá difícil, o Hércules não tá conseguindo se encontrar com a camisa do Fluminense. E outro jogador que foi mal de novo no jogo de hoje foi o Canóbio muito enrolado na marcação adversária, decisões erradas, passes precipitados, cruzamentos, ou às vezes o cruzamento sai sem força, ou o cruzamento você não sabe se foi um chute ou um cruzamento, enfim. Não foi bem o Canóbio no jogo de hoje, e o Fluminense e o Cano passando fome ali na frente, Lima também de partida fraca, enfim, uma partida muito fraca, tá? Com as substituições, o Fluminense deu uma leve melhorada, o Keno chega furando mais as linhas, o Bernal acho que entrou bem, mesmo tomando amarelo, entrou melhor do que o Hércules, dando mais mobilidade no meio. E no lado do Santos, um grande destaque, né? O Santos fez 3 alterações, entrou o Soteldo e depois saiu. O Soteldo parece que saiu sentindo alguma coisa, né? Preocupação aí pro Soteldo aí nas próximas partidas. Ele entrou no lugar do Tassiano e logo saiu. O Neymar entrou no lugar do Rollheiser logo no intervalo também e pouco produziu, só caiu aí na provocação do nosso queridíssimo Charles Xavier, nosso Samuel Xavier. Poxa. E Professor Xavier. Professor. E, enfim, e Neymar mal também conseguiu construir, aí depois colocou o David Washington, começou a botar os garotos, o Santos, Gabriel Bom Tempo, botou o Gabriel Veron, né, encheu o time ali de atacantes, tirou um volante, inclusive, para botar mais um ponta, mas o Santos não conseguiu construir muita coisa durante a partida. Tá aí, né, imagens, e o Neymar, mais uma vez, por pouco o Neymar não foi expulso, tá? O Neymar caiu na provocação ali do Samuel Xavier, começou a fazer faltas infantis, aí sai jogando da bolada no jogador, começa a perder a paciência, né? O Neymar começa a tomar falta e começa a perder a paciência, aí os jogadores começam a se aproveitar. E, enfim, também não foi assim, nossa, um baita quebra-pau. O Neymar tomou cartão amarelo, o juiz, acho que deu uma controlada também, o Neymar continuou com a cabeça quente, né? Impressiona, né, um jogador que já jogou na Europa perder a paciência dessa forma por qualquer coisa, assim, entrar numa provocação infantil dessa. Eu até brinquei na transmissão que parecia a criança depois da aula de educação física quando você tira a bola. E ele, professor, mas leva a gente na quadra de novo. E aí você fala não e a criança começa a resmungar. Fale, Lucas. Não tem lógica nenhuma o Neymar, com a experiência que ele tem, cair na pilha do Samuel Xavier. Não tem lógica. Não faz o menor sentido, realmente. E é isso. E aí parecia um jogo com cara de 0-0. O placar mais justo desse jogo seria 0-0, pelo que as duas equipes produziram. Mas se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Fluminense. Porque o Fluminense jogou, Arthur, ligeiramente melhor. Aí entra aquilo que eu falei ali na transmissão, né? A estrela de Renato sempre brilha. Já é o segundo jogo que ele ganha com o gol no último lance, cara. Impressionante. Segundo jogo, de 3 jogos, 2 ele ganhou com o gol no último lance. O cara nasceu virado pra lua, velho. É absurdo. Tanto é que é o gol de barriga, né? Gol de barriga e agora esse gol contra bizarro de calcanhar invertido ali do lateral esquerdo, Escobar do Santos, né? O último lance, Bacia das Almas, o Fluminense nem construiu essa jogada, foi uma bola ali espirrada, a bola acabou sobrando, o Samuel Xavier recebeu essa bola, e aí ele chutou assim meio, vamos ver o que dá, e aí a bola desviou no Escobar, enganou totalmente o Gabriel Brazão e colocou os 3 pontos no bolso do Renato e do Fluminense. Fluminense chegando a 7 pontos, bom início de brasileiro, desempenho bom também, né? Não dá para dizer, mesmo se tivesse empatado hoje, não dá para dizer ainda, nossa, que, sabe, é um tropeço em casa, não seria legal. O empate, ainda mais com esse time frágil do Santos, eu vejo o Santos assim muito fraco, time muito fraco, time sem criatividade nenhuma, totalmente assim,
Não construiu nada durante o jogo. É o tipo de jogo que, assim, né? Hoje, tu recebe o Santos na tua casa no Campeonato Brasileiro, tu tem que ganhar do Santos. É obrigação do time da casa. Não tem outro resultado. Qualquer resultado diferente de ganhar do Santos é tropeço. E isso fala muito sobre o que é o Santos hoje, né? Que é qualquer time que não quiser brigar ali na parte de baixo do campeonato, tem que receber o Santos e tem que ganhar jogando em casa. E o Fluminense conseguiu isso, mesmo que no último lance os 3 pontos foram garantidos e traz aí uma tranquilidade, né, para esse início de trabalho do Renato, mas é aquilo, né? Quarta e domingo não para até o Mundial. O Fluminense acho que teve o meio de semana bem feliz, né, com aquele jogo da Sul-Americana onde goleou, né? Goleou com facilidade também. Pegou um adversário frágil e fez o que tem que ser feito, né, quando tu pega um adversário frágil, que é golear. Então, assim, acho que o início do trabalho do Renato em resultado, né, não sei se ainda em desempenho, até porque o jogo, como tu disse, foi bem fraco hoje, mas em resultados ele já está se mostrando bem positivo esse início aí. Então, fica o mérito aí. Já é aquela história de quando troca o treinador e dá certo, né? Nem sempre dá certo quando troca um treinador, né? Mas, na maioria dos casos, esse efeito anímico aí, o Renato tem costumado funcionar, porque ele é um cara justamente disso, né? É um cara de anímico, de ambiente, enfim, de trazer o vestiário para ele. Então, nesse caso aí, tem funcionado bem. Méritos da diretoria que fez a troca e do próprio Renato. Exatamente. E é isso, assim, para finalizar, só destacar aí a galera que tá chegando. Estamos com uma audiência legal desde a transmissão, né, do jogo. Já ganhamos mais 2 inscritos desde o início do Mapa Tático Debate e estamos chegando na casa dos 480 inscritos. Lembrando que se chegar a 500 inscritos hoje, o Lucas Dantas vai tomar, eu sei que a gente tinha feito a aposta no jogo, mas eu acho que tá valendo ainda, né, que faz parte do jogo o Mapa Tático. Tá aí o uísque aí na mão do Lucas Dantas, ele vai tomar o shotzinho aí com os 500 inscritos. Quem sabe é um sonho, mas vamos ver se vocês conseguem realizar o nosso sonho aí. Ó, não tá saindo o microfone não, Lucas. 5.000 vai a garrafa toda. 5.000 inscritos vai a garrafa toda. Então tá, e amanhã é segunda-feira. Sim, pra você ver quão comprometido eu estou com o Mapa Tático. Olha lá, o Mário Henrique vai tomar de vez. Aí, Mário Henrique, compartilha essa live aí. Pede pros amigos se inscrever no canal, que se a gente chegar... 5.000 inscritos, a gente vai. A garrafa toda. E o shotzinho com 500 inscritos hoje. Quem sabe, né? Que a galera compartilhar bastante, a gente conseguir 20 inscritos até o final da live. Vai rolar. Até eu, quem sabe, eu não vou prometer, mas quem sabe eu animo também. Vamos não, acho que só para encerrar de Flu e Santos, né, cara? O Neymar, ele tá praticamente mostrando que não dá, né? Não vai dar, né? Não dá para contar com ele, né? Pra seleção brasileira, tá difícil, né? Acho que o início ali no Santos e tal, mostrou uma coisinha ou outra e tal, mas já na primeira lesão, já mostrou que o comprometimento fora do campo não vai ser aquele necessário. E assim, né? 1 mês e meio para voltar de um desconforto, aí entrou em campo hoje, não fez nada de diferente. O nível do brasileiro é diferente do Campeonato Paulista, né? Então, cara, eu tô quase desistindo já, quase dizendo assim, ó, pessoal, quem chegar faz um time sem ele, porque não vai ter como. Porque o Dorival claramente estava esperando por ele, né, na seleção. Inclusive verbalizou isso, né, que na última convocação tinha arrumado o time para a volta do Neymar. Mas é quase que definitivo de que vai ser difícil contar com ele aí para a Copa, embora, né, ele sempre cite que tem esse sonho, né, de jogar mais essa Copa, mas assim, o sonho ele tem que vir acompanhado do resto, né? Só ter o sonho, acho que todos nós aqui sonhamos em jogar uma Copa do Mundo, né? Mas o sonho tem que vir acompanhado de todo o resto que precisa para realizar esse sonho, e ele tá bem longe disso nesse momento, e o jogo de hoje acho que mostrou bastante, né? Eu acho que ficou de positivo, além da vitória do Flu, eu acho que o público, né? Mais de 46 mil torcedores do Fluminense num domingo à noite no Maracanã. Eu acho que isso é bom. Acho que o Neymar leva público, inclusive, do adversário. Não estou dizendo que a torcida do Fluminense foi por causa do Neymar, mas eu acho que sempre ajuda. Mas é só lembrar, né, no jogo do Corinthians também, quando teve Corinthians e Santos com o Neymar, né, foi um dos recordes da Arena Corinthians.
Sim. Ó, e tá aí o comentário da Mônica, ó. Ele sonha, mas não tem performance nem comprometimento. Acho que é mais ou menos isso, né? Que ele passa também a imagem e tudo mais. E ele não aquilo. liga, né? E ele parece que não liga com as críticas. Não né? liga. Vai lá, né? Tá lá a foto dele de Batman. Ele vai lá e pega a pilha e vai lá e posta essa foto na rede social. É muito vergonha alheia, velho. É constrangedor. Não, isso ele daqui, não postou só essa, ele postou uma do chinelo do Batman, ele postou uma da sunga do Batman, ele postou umas 50 mil fotos de coisa do Batman que ele tem, assim. É meio vergonha alheia, meio constrangedor, na real. É meio constrangedor. É que nem você falou, todos. O menino Arthur tinha sonho de disputar a Copa do Mundo, o menino Thiago, o menino Lucas Dantas, né? Só que uma hora você tem que deixar de ser menino e concretizar o negócio, né? E se você ficar menino, só sonhando, e aí com a cartaz do Batman respondendo hater em rede social, você não vai disputar a Copa do Mundo, né? Mas enfim. Ele até disputou, né? Disputou duas e tal, mas assim, claro. pra agora tá difícil. Ele foi bem, não, ele foi bem nas Copas. 2014 foi bem, 2018 foi mal, 2022 foi legal, tava machucado e fez o gol, enfim. Fez boas Copas, mas assim, é aquilo, pela quantidade de talento a gente já falou, né? Pela quantidade de talento poderia ser muito mais.